Dinâmica de reservatório via drenagem gravitacional. Nesta modelagem estarei demonstrando como podemos analisar a drenagem de um tanque cilíndrico de acordo com a sua coluna de água presente. Isso será feito a partir da lei de Torricelli, onde que nós temos aqui um esboço e nosso conceito a ser desenvolvido é da mesma forma que imagina esse tanque aqui, e nós temos essa última saída aqui, onde que nós iremos analisar a relação da coluna de água com a força do jato e com a vazão desse sistema, tudo por gravidade. A partir disso, lei de Torricelli. Com ela nós podemos definir, de acordo com o fluido ideal, o escoamento sobre a gravidade, onde que nós podemos definir a velocidade de saída como raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura da coluna do fluido acima do orifício, sendo a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. A partir disso, nós podemos também determinar a vazão volumétrica, ou seja, a taxa de escoamento, a qual vai ser a velocidade vezes a área do orifício. Sendo que, a partir disso também, nós podemos observar a relação da conservação de massa, onde aqui definimos a taxa da mudança da altura e da conservação do volume, onde aqui, de forma resumida, nós podemos defini-la como a área do tanque vezes a variação da altura da coluna de água ao longo do tempo. Se substituirmos a expressão da vazão de saída, nós iremos obter a equação diferencial do nível do líquido presente, ou seja, dH sobre T, ou a variação da coluna de água, vai ser menos a área do orifício sobre a área do tanque vezes a velocidade de escoamento. Com isso, nós definimos um modelo de primeira ordem não linear, pois a taxa de variação da altura depende da raiz dH. E também nisso nós precisamos determinar um coeficiente de escoamento, chamei aqui de CD, o qual foi determinado através dessa tabela aqui para uma aproximação de 0,61, visto que é uma representação de um modelo onde que não tem uma especificação exata, ou seja, foi pego um valor aproximado desses valores aqui presentes. E por fim, também podemos considerar que a fórmula final, que vai ser a vazão de saída, vai ser o coeficiente vezes a área do orifício vezes a velocidade de saída do fluido. Com isso nós teremos a análise do comportamento dinâmico, onde que observaremos que à medida que a coluna de água diminui, a raiz dessa coluna aqui reduz o escoamento, tornando o esvaziamento progressivamente mais lento. E o que nós esperamos ver nisso? Primeiro, que é um sistema dinâmico não linear de primeira ordem, comandado por essa expressão aqui. A drenagem irá começar mais rapidamente, visto que tem maior coluna de água, portanto maior pressão hidrostática no fundo. E conforme o tanque esvazia, cada vez mais lentamente teremos um esvaziamento, ou seja, a tendência dele é ter um esvaziamento mais rápido e conforme avança o tempo diminui a coluna de água e diminui o volume e a relação de saída, como podemos ver nesses dois gráficos demonstrados, onde que ele esvazia aproximadamente com 147 segundos. Um ponto relevante a comentar nisso daqui, o qual foi desenvolvido aqui no código, é que, primeiro, que se haver a questão de eventualmente tentar fazer uma raiz negativa, aqui foi colocada a opção para evitar isso. Entretanto, o simular eu notei que em certo ponto ele vai tentar uma divisão por zero, portanto me limitei especificamente a limitar a 145 segundos, se não me engano. Assim, caso alguém vá e utilize do meu código, tem que cuidar que eventualmente se colocar um período maior do que o estabelecido aqui, o compilador, ou seja, o software, pode retornar algum erro por divisão por zero. Mas é algo que na realidade, visto que chegou em zero, seria o valor final. Então, não é um problema crítico da nossa aplicação, porque não tem análise posterior. Mas por fim, explicado porque está aqui como acontece, nós temos algumas considerações adicionais. Primeiro que fluido é incompressível, considerei água. Nós consideramos a pressão atmosférica constante. Também não tem perdas adicionais nos tubos, ou seja, foi feita a modelagem do tanque, porém não há modelagem de tubo e como é que eles interferem no fluxo final. E também a fórmula utilizada via lei de Torricelli, ela é válida quando a velocidade da superfície livre pode ser desprezada, ou seja, a área do tanque é muito maior do que a área do orifício.
E para tanques com área comparável ao orifício, precisa se considerar a velocidade da superfície. Assim, essa análise via Torricelli não é mais exata, necessita fazer uma análise via Bernoulli. E para orifícios grandes, a compressibilidade local, o escoamento crítico e efeitos transientes podem validar a forma utilizada, ou seja, só complementa que, ok, para este caso específico, a lei de Torricelli é válida. Para casos onde que a saída é maior, não torna-se mais válida. A partir disso, como dito aqui, o código, onde que nós temos os parâmetros, as variáveis, as equações demonstradas anteriormente, onde que, como dito aqui, um mecanismo do Open Modelica utilizado para evitar raiz negativa, mas também já foi comentado que a partir de certo ponto vai tentar fazer uma divisão por zero e pode retornar a um erro, mas esses são os comentários adicionais por cima. Bem como de costume a tabela de variáveis, variável, unidade, significado e importância, onde aqui nós teremos informações complementares acerca das variáveis e do porquê elas estão aqui e por que eu utilizei. Então, em dúvidas adicionais, caso tenha algum ponto que não ficou claro, eventualmente seja válido realizar a leitura desta tabela.